Estamos de volta com a série de entrevistas dos candidatos a Senado e ao governo. Segunda-feira, candidatos ao governo. Hoje, quem está conosco aqui é o candidato do PSB, candidato à reeleição, Renato Casagrande. Lembrando que esse programa de segunda-feira é reprisado no sábado ao meio-dia e os programas de quinta com os candidatos ao Senado são reprisados no domingo às 2 da tarde. A gente quer agradecer o apoio da Rodoshop, da Desmaga e da Guaramai, que são os apoiadores desse programa. Nesse bloco, candidato, nós temos perguntas que foram feitas pelas entidades do terceiro setor aqui de Guarapari. Também, da mesma forma, são variadas as entidades e tem aqui uma série de envelopes, o senhor pode escolher uma delas. Escolheu o quarto, porque é 40, né? Vamos lá, então vamos ver qual é a entidade. Tem um outro envelope aqui que a entidade mandou lacrado. Bom, Associação Força Verde, é uma associação ambiental de Guarapari. Associação Força Verde faz a seguinte pergunta. Vamos ver aqui. Candidato, considerando que as unidades de conservação são de extrema importância para preservar nossas florestas e mananciais de água, pergunto, qual a proposta do candidato para a criação de unidades de conservação no Espírito Santo? Associação Ecológica Força Verde. Força Verde, sim. Nós tratamos, né, no governo do Estado a questão ambiental sobre alguns aspectos. Sim, primeiro, fortalecendo o sistema estadual de meio ambiente. Nós criamos a Agência de Recursos Hídricos, que é uma agência para especializarmos profissionais e políticas na gestão de água, que é a nossa maior dificuldade, nosso maior problema. Isso está hoje, hoje nós temos uma agência criada e trabalhando muito nessa área de recursos hídricos. Nós consolidamos e implantamos 2 programas. Um programa chamado Reflorestar, de recomposição de cobertura florestal. Fizemos agora um imaginamento do Estado. O Estado tem 18% de cobertura florestal. Nós até achávamos que tivéssemos 11%, a gente tem 18% de cobertura florestal. Então, assim, estamos trabalhando na recomposição de 30 mil hectares de floresta para que a gente possa ir ampliando a cobertura florestal. Proteger floresta é proteger a biodiversidade, o solo e a água. Esse programa Reflorestar, ele trabalha com diversas entidades, sindicatos, num processo de recomposição de área florestal em cada município. Com o novo Código Florestal, nós vamos poder ainda ampliar essas áreas de cobertura florestal em margem de rio, topo de morro, em costas muito inclinada, porque o produtor terá, dentro do cadastro ambiental rural, de fazer essa recomposição. E um programa de adaptação às mudanças climáticas. Né? Nós temos hoje a realidade, o mundo mudou e o ambiente mudou, o fenômeno climático ele é realidade hoje e nós temos um conjunto de ações com relação à adaptação. As unidades de conservações, elas passam por uma gestão, uma mudança de gestão do Estado e ela passa por uma identificação de áreas que podem ser, que a gente pode transformá-las em unidade de conservação. Mas mais do que criar unidade de conservação, nós precisamos proteger as áreas que não são unidade de conservação e recompormos áreas que não são unidade de conservação. A legislação hoje nos permite termos uma abrangência maior em termos de conservação, para além daquilo que é definido por lei como unidade de conservação, para que a gente tenha uma política mais ampla no Estado de preservação dos recursos naturais. Pois bem, vamos agora à participação dos nossos convidados. Nessa rodada vamos começar com o Zé Rabelo, que é do Século Diário. Rabelo. Governador, o senhor disse há pouco, no primeiro bloco, que essa disputa ela vai ser sempre do que o senhor está realizando no governo do senhor, em comparação ao que o candidato Paulo Artung realizou durante os 8 anos que esteve no governo. Inclusive, o senhor tem sido uma tônica do seu discurso, o senhor tem dito sempre que em 4 anos o senhor tem feito muito mais do que o governo Paulo Artung fez em 8 e em diversas áreas. O senhor já comparou isso em segurança, saúde, educação, mobilidade urbana, enfim. Essa tem sido a tônica do seu discurso. Agora, sim, eu queria que o senhor explicasse para o eleitor aonde exatamente começa o governo Renato Casagrande e termina o governo Paulo Artung, porque no começo do seu governo
era um outro cenário, o senhor fez um pacto de continuidade, havia aquela história da unanimidade, e o senhor deu prosseguimento ao mesmo projeto, foi isso que todo mundo entendeu. Mesmo olhando hoje, a sexta-feira eu acho que foi publicado os balanços de prestação de contas de campanha, a gente percebe que os mesmos doadores do senhor são os doadores do candidato Paulo Artung, o que mostra que parece que os projetos guardam alguma semelhança, pelo menos os doadores apoiam o senhor e apoiam o ex-governador Paulo Artung. Eu queria que o senhor tentasse explicar, o senhor está dizendo isso, que o seu projeto é outro, que o seu projeto é antagônico ao do ex-governador. Eu queria que o senhor explicasse para o eleitor o que exatamente difere o projeto do candidato Renato Casagrande do projeto do candidato Paulo Artung. Bem, Zé Rabelo, primeiro é o seguinte, eu tenho palavra. Eu assumi o governo numa ampla frente política e partidária. Exerci o governo até junho, de forma compartilhada com o projeto do governo passado. Cheguei ao governo, tomei as medidas que eu tinha que tomar, dei sequência a todas as obras e projetos importantes, mas eu comecei a implantar, sem dizer que estava implantando, um modelo novo de governar. Comecei a implantar na preocupação com a área social, só você ver os investimentos em segurança, né? Quando eu cheguei, a segurança estava na UTI, né? Sem contratação de policiais, sem motivação dos profissionais, e nós começamos um programa assim, sem falar mal do passado, mas afirmativamente, né, trabalhando. A área de saúde, ficamos 30 anos sem abrir um novo hospital. O governo passado começou o Hospital Jaime no último ano. O Hospital Central, ele foi reformado e ampliado, que era o Hospital São José, tá certo? Então, há 30 anos não tinha um novo hospital. Então, o São Lucas começou também no final do governo. Começou de forma errada, de trás para frente, que impediu que eu inaugurasse parte e etapas do hospital. Começou de trás para frente. Então, assim, eu não era comparativo, mas era afirmativo. Eu fui focando na área social para atender as pessoas que mais precisavam. Assim. Meu governo foi bom para o governo passado até junho. Junho, por um argumento eleitoral, é que a equipe e o grupo do ex-governador começou a fazer críticas ao meu governo. Tá certo? Então, quem tem que explicar a sua posição é o grupo do governo passado. Nós começamos efetivamente, de forma afirmativa, a adotar um novo modelo de desenvolvimento nesse Estado, que conciliava e conciliou o econômico com o social, que está conciliando o econômico com o social, pagando uma dívida com a sociedade capixaba por falta de investimento na área social, que nós começamos a fazer. Eu só não fiquei fazendo estardalhaço com isso, por compromisso de ficar olhando para frente, de adiante e trabalhando. Agora, a partir da hora que eles começaram a fazer crítica ao nosso governo, e só fizeram crítica agora, não fizeram antes, aí eu tive que começar a ser comparativo. Então a comparação é a comparação de resultado, mas não é só resultado também não. A comparação é a comparação de perfil, de postura, de compromisso, né, de comportamento. É um processo de comparação, porque é só assim que o eleitor vai ficar de fato esclarecido num projeto que já vinha sendo desenvolvido em conjunto e que de uma hora para outra, por razões que não têm explicação, que na minha avaliação só pode ser por ambição pessoal, na minha avaliação pode ser só por interesse de retornar um grupo ao poder para governar sozinhos e de interesse de se beneficiar de privilégio da administração pública para pessoas ligadas ao governo passado e para as famílias dessas pessoas. Então são essas as únicas razões que justificam uma candidatura representante do governo passado. Aí, agora é a hora da pergunta que vai ser feita pelo jornalista da imprensa local, Sandro Venturini, que é da Rádio Sim. Candidato à reeleição, governador Renato Casagrande. Minha segunda pergunta casa com essa pergunta que foi formulada em relação ao meio ambiente. Estamos acostumados no Espírito Santo a ver de Linhares até o estado da Bahia, ou seja, divisa, acho que 500 quilômetros ou menos um pouco, plantação de eucalipto. Só que o que nos preocupa hoje é que alguns produtores de outras cidades do nosso estado, que sempre tiveram o estímulo de plantar alimentos,
estão plantando eucalipto e deixando de plantar alimentos. Isso não é perigoso no futuro, já que existe até na própria Bíblia que haverá escassez de alimentos em todo o planeta, e a gente sabe que nós estamos num estado pequeno, num estado que passa por dificuldades. O senhor viu isso, sentiu na própria pele, recentemente, no mês de janeiro desse ano, onde tivemos estragos e mais estragos em nosso estado, onde até a presidente da República esteve aqui numa atitude de solidariedade. Não é perigoso esse estímulo de plantio de eucalipto, de repente, numa área territorial muito grande do nosso estado? Isso não pode contribuir para essa falta no caso, uma ordem maior no sistema climático? Olha, desde que nós não avancemos com desmatamento, tá certo? Nós não podemos avançar com desmatamento de floresta nativa, e nós precisamos de compreender que o eucalipto é como qualquer outra cultura, assim, como a cafeicultura, né, como a fruticultura. É uma renda que o produtor tem. Se o produtor, né, encontrar no eucalipto uma renda maior do que ele encontra, por exemplo, no café, ele vai plantar eucalipto. Se ele encontrar no café maior, ele vai plantar o café. Se ele encontrar uma renda maior do que encontra na fruticultura, ele vai plantar eucalipto. Mesmo que você tenha incentivos à silvicultura, plantio de eucalipto, mas se você não tiver renda e retorno, ele não plantará. Assim, nós temos hoje uma necessidade de matéria-prima florestal. Há necessidade. O Espírito Santo é um estado que tem 200 e poucos mil hectares de eucalipto. Assim, temos aí uma política adotada pelo governo do estado de anos e anos, e temos a política adotada pelas empresas, que aqui tem uma das maiores empresas de celulose do mundo, que hoje é a Fibria. Então isso formou uma atividade econômica em torno de eucalipto. O estado não é um grande produtor de alimento, né? A topografia do estado não permite que a gente seja um grande produtor de alimento. Nós somos um grande produtor de café, isso nós somos. Agora, não tem no Brasil nenhuma razão da gente não poder conciliar, né, a produção de alimentos com o eucalipto. A política do governo federal, especialmente, mas também a nossa política do governo do estado, tem que fazer a conciliação. Nosso maior apoio hoje é para a cafeicultura e para a fruticultura. Nossas duas atividades que mais nós incentivamos hoje é a cafeicultura e fruticultura. Assim. É possível conciliar a produção de madeira, que é demanda crescente no mundo, e é possível conciliar a produção de alimentos. O Brasil avança muito. A Embrapa é uma excelente instituição de pesquisa, que avançou muito com a produção de alimentos no Brasil. E aqui nós temos o INCAPER, que é uma excelente instituição, que também avança muito nessa direção. Pois bem, esse é o segundo bloco, chegamos ao final dele, vamos a um pequeno intervalo, voltamos já para o terceiro e último bloco. Você continua com a gente junto aqui na TV Guarapari, canal 9, a TV Cidadã.